1 Samuel capítulo 30, versos 7 a 10. Amém? Todos encontraram? Disse Davi a Abiatar o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a éstula sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Verso 21 a 31. Chegando Davi aos 200 homens que de cansados que estavam não o puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se deles, ou destes, o saudou cordialmente. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhe daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve a sua mulher e seus filhos e se vá embora. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvido nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, foi isso estabelecido por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Chegando Davi a Ziclague, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis para vós outros um presente do despojo dos inimigos do Senhor. Aos de Betel, aos de Ramote do Neguebe, aos de Jatir, aos de Aroer, aos de Sifmote, aos de Estemoa, aos de Racal, aos que estavam nas cidades dos Jeramelitas e na cidade dos Queneus, aos de Orma, aos de Boraçã, aos de Atasse, aos de Hebron, e a todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens. Amém. Obrigado, Senhor, por tua palavra, que ela tenha livre curso, quebrando barreiras, transformando corações e operando o milagre da transformação. Em nome e para a glória de Jesus oramos. Amém. Obrigado, irmãos, podem assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria que você estivesse bem atento aqui àquilo que Deus tem colocado ao meu coração para esta noite. Prepare-se para a missão. Repita comigo: prepare-se para a missão. Isso é muito importante. Estamos trabalhando, irmãos, nos últimos domingos, o verbo preparar, no sentido de estarmos prontos e habilitados para as mais diferentes circunstâncias da vida. Nós aprendemos que precisamos estar preparados, nós aprendemos isso, que precisamos estar preparados para as estações da vida. É preciso estar preparado para a estação do esquecimento, quando podemos ser esquecidos até pelos mais chegados. Precisamos estar preparados para a estação do sucesso, que são verdadeiros testes de caráter e que atraem inimigos. Precisamos estar preparados para a estação dos desertos, que também vêm e vão. Atravessamos desertos em várias fases da nossa vida. A estação das promessas cumpridas, quando vemos a realização dos sonhos. E a estação das tentações, que podem vir nos momentos mais tranquilos da nossa história. Mas nós aprendemos também que precisamos nos preparar para as pedradas da vida.
e também como reagir a essas pedradas. Nós aprendemos que devemos reagir às pedradas, entendendo-as como processo do nosso crescimento. Nós aprendemos que devemos reagir às pedradas, não nos deixando influenciar por terceiros. Nós aprendemos que não devemos reagir às pedradas, não cultivando o espírito de vingança ou de revanchismo. E hoje nós vamos aprender a nos preparar para a missão que o Senhor tem nos dado. Cada um de nós recebeu uma missão do Senhor, cada um de nós. E qual é essa missão, queridos? Qual é essa missão? Fazer discípulos de todas as nações. Essa é a missão. Mas a pergunta é, e o que Davi tem a ver com isso? O que Davi tem a ver com isso? Tem a ver, meu querido irmão, porque ele recebeu de Deus uma unção e uma vocação para cumprir uma missão. A sua missão seria liderar o povo de Israel. Como vimos, ele passou por diversas estações e também aprendeu a lidar com as pedradas da vida. Aprendemos isso. E hoje nós vamos aprender sobre alguns elementos importantes que garantem que cumpramos a nossa missão de vida e a nossa missão como servos de Deus, como discípulos de Jesus também. Isso é muito importante. Quando Davi chegou a Ziclag, Ziclag era uma cidade dos filisteus que foi dada a Davi por Aques, rei ou um dos príncipes das 5 cidades dos filisteus. O Aques deu para Davi morar naquela cidade enquanto no exílio. Era a sua morada provisória em tempos de exílio. Vale lembrar que ele estava lá porque Saul queria morto. Então, para não morrer, ele se exilou fora dos termos de Judá e de Israel. Ele havia agora estabelecido Ziclag como a sua cidade, de base durante o seu tempo de exílio. Mas ele se ausentara de Ziclag por alguns dias, e quando ele volta, ele e seus 600 homens, quando ele voltou para a cidade, encontra a cidade saqueada, queimada e as suas famílias sequestradas. Essa foi a situação que ele encontra na sua volta. Há um momento muito tenso, em que ali naquele momento ele tem que enfrentar os apedrejadores, que se levantam naquele instante, e dos que estavam com ele, gente que andava com ele todo dia, que comia com ele, que dormia debaixo, lá dentro das mesmas cavernas da vida, enfim. Enfrentou os apedrejadores e o fez de forma sábia, não contra-atacando, mas o texto diz que ele enfrentou os apedrejadores se fortalecendo no Senhor seu Deus. Este é sempre o segredo, é estar buscando sempre em Deus a força para termos sempre a ação e a reação correta diante de qualquer circunstância que enfrentamos. Essa é a verdade. Logo a seguir, Davi e seus homens saíram atrás dos sequestradores, dos saqueadores, para resgatar suas famílias. E é importante também aqui ressaltar que parte da nossa missão é resgatar as nossas famílias das garras do inimigo. Isso faz parte da nossa missão, resgatar as nossas famílias das garras do inimigo. O inimigo de vez em quando quer sequestrar alguém dos nossos, e nós precisamos trabalhar e precisamos entender que estamos numa batalha espiritual para resgatar aqueles que o inimigo quer aprisionar e tomar para si, sequestrar para si. Mas como é o preparo para a missão de resgatar famílias? Como é o preparo para a missão de liderar pessoas em direção ao céu? Como é o preparo para isso? E eu quero destacar de forma bem objetiva alguns elementos importantes para o preparo da missão, ou seja, no preparo para a missão. Algumas coisas que precisamos considerar com muita atenção,
que são elementos importantes no preparo para essa missão de estarmos fazendo o que Deus nos ordenou fazer, ganhando pessoas, liderando pessoas, conduzindo pessoas para o céu, e também resgatando aqueles que o inimigo sequestrou e que está em suas garras. O que nós precisamos fazer? Primeiro elemento importante que eu quero destacar é a importância. Na missão precisamos aprender isso. Naquilo que estamos empenhados em realizar, nós precisamos aprender a não fazer nada sem consultar ao Senhor. Então, o primeiro elemento importante no preparo da missão é: não faça nada sem consultar ao Senhor. Perceba, meu irmão, olha aqui para mim, que a situação era desesperadora. Eu sempre que eu olho para esse texto, eu digo, esse é um dos textos assim mais impactantes da Bíblia, porque você chegar na sua casa e encontrar tudo destruído, é uma situação calamitosa, a casa incendiada, os filhos e a mulher foram levados embora, um desespero total, não tem mais nada, tudo por terra. Quem é que já chegou em casa e a casa tinha sido assaltada? É alguém de vocês? Que coisa ruim, não é verdade? Já aconteceu conosco aqui em Cascavel. Morávamos aqui nessa rua, que chegamos em casa, que sensação ruim de impotência. Um camarada entrou, não sei, eu acho que ele era parente da Olívia Palito, porque ele passou por um vão que só alguém muito magrinho, o cara é liso também, né? E a casa toda revirada, às vezes até levaram pouco, foi pouco prejuízo financeiro, mas a sujeira, mas tem um prazer de espalhar a roupa arada por toda a casa, aquela bagunça toda, dá uma sensação de impotência tão grande, não dá? Agora imagine Davi chegar e encontrar tudo destruído, levaram o gado, levaram ovelha, levaram tudo, levaram mulher, levaram filho. Que situação desesperadora. Mas o que eu aprendo aqui é que Davi, ele não saiu como um desesperado atrás do inimigo para resgatar as famílias sequestradas. Não. Sabe o que ele fez? Diz o texto bíblico aí nos versos 7 e 8 do capítulo 30 de 1 Samuel, que ele foi consultar ao Senhor o que ele deveria fazer. Meus queridos irmãos, precisamos sempre lembrar que a missão é de Deus. Quem salva é Jesus, quem liberta é Jesus, quem nos entrega as promessas nas mãos é Jesus. Então a gente precisa perguntar para Ele de que jeito a gente vai sair daquela situação para resgatar o que precisa ser resgatado e para que a gente cumpra com a nossa tarefa, com a nossa missão. Precisa perguntar para Ele. Isso é muito importante. Quando Israel estava prestes a entrar na terra prometida, os 10 espias contaminam o coração do povo, e o povo começa com incredulidade a dizer: olha, o Senhor nos trouxe, Moisés, você nos trouxe, Deus nos trouxe para nos matar aqui bem na fronteira, a gente está aqui a um passo de entrar e não pode entrar, e desanimaram e disseram que não iam mais. Aí Deus manda uma mensagem para Moisés: bom, agora que vocês não vão, vocês vão ficar andando no deserto durante 40 anos, vocês vão ficar aí até que toda essa geração morra. Aí no outro dia bem cedo eles resolvem ir. Não, então agora a gente vai, agora nós vamos. E agora Moisés diz: agora vocês não devem ir, porque se vocês forem, vocês vão sozinhos. E aquele bando de gente teimosa, teimou e foi. E desceram das montanhas os amalequitas, lá em Orma, desceram, e foi realmente um desastre. Passaram a maior vergonha e foram enxotados e tiveram que se conformar em estar ali no deserto durante toda a peregrinação, durante todo aquele tempo estabelecido. Tentaram fazer: não, mas nós temos uma promessa, agora nós resolvemos ir. Ontem nós estávamos incrédulos, ontem nós murmuramos, mas hoje nós vamos, hoje nós conquistamos. Não, agora Deus disse que não. Agora vocês estão sozinhos. Agora não adianta. E não adianta você querer fazer qualquer coisa sem Deus. Não funciona. Qualquer coisa que você fizer sem Deus não vai funcionar, nem hoje e nem nunca. Amém? Compreende isso? Isso é muito importante. O grande erro que muita gente comete
e que todos nós estamos sujeitos a cometer, é pensar que podemos fazer e acontecer por conta própria. Davi estava numa situação desesperadora, mas ele teve consciência de que só conseguiria resgatar a sua família e seus bens se tivesse a direção e a bênção de Deus. Você só consegue chegar a algum lugar com a direção e a bênção de Deus. Sem a direção e a bênção de Deus, você não chega a lugar algum. Essa é a verdade. Mesmo que saibamos o que é preciso fazer, mesmo que aquilo que temos que fazer pareça ser óbvio, mas não devemos fazer sem primeiro ter a direção clara de Deus. Só o Senhor pode nos conduzir em vitória sobre o inimigo. Havia superioridade numérica do inimigo, havia a vantagem da distância percorrida pelo inimigo, mas na força de Deus e na bênção de Deus, Davi e os seus homens alcançaram e retomaram aquilo que era deles. Na força e na direção de Deus, com a bênção de Deus, eles chegaram lá. Nós podemos estar em desvantagem numérica, e aquilo que nós precisamos está muito longe de nós, mas eu quero dizer para você, que na força de Deus, e na bênção de Deus, nós alcançamos qualquer que seja o alvo estabelecido, irmão. Na força e na bênção de Deus. Por isso, mesmo que seja uma coisa óbvia, que você sabe, não, mas isso aqui eu acho que Deus quer que eu faça, é do interesse de Deus, mesmo assim, pergunte para Deus: Senhor, eu devo fazer isso? Eu devo fazer isso? Mesmo que seja algo óbvio, e o Senhor vai dizer para você o que Ele quer que você faça. Naquele momento Deus disse: vai, Davi, pega os teus homens e vá atrás, que eu vou te entregar essas pessoas nas tuas mãos, você vai recuperar a sua família. E é isso que a gente precisa entender. Então diga para o seu irmão aí: não faça nada, irmão, sem consultar a Deus. E não é só nas coisas complexas, não, é nas coisas simples mesmo, viu, meu irmão? Aprenda isso. O segundo elemento importante para nos prepararmos para cumprir a missão, é esse elemento que a gente precisa aprender também. Aprenda a respeitar os limites de cada um. Versos 9, 10 e 21. Aprenda a respeitar os limites de cada um. O ribeiro de Besor é um cenário importante. Olha aqui para mim. Sabe por que é um cenário importante o ribeiro de Besor? Porque ali ficaram 200 homens exaustos que não conseguiram ir adiante. E aí surge uma pergunta, olha aqui para mim: o que fazer com os cansados? Pergunta para o seu irmão aí: o que fazer com os cansados? O que fazer com as pessoas que estão no ribeiro de Besor? Devemos repreendê-las? Devemos humilhá-las? Devemos dar-lhes descanso, mas contar os minutos? Você vai ficar aí meia hora. Ou devemos fazer como Davi fez? O que Davi fez, pastor? Davi deixou que eles ficassem lá. Eles ficaram no ribeiro de Besor. Sabe o que isso está nos ensinando? Que cada um de nós tem um limite, e nós precisamos aprender a estarmos respeitando o limite de cada pessoa. Você tem, quem sabe, um dinamismo muito maior do que o outro. Respeite o outro que é mais lento. Você não cansa com facilidade, mas o outro cansa com muita facilidade. Respeite o limite dele. Às vezes a gente quer que os outros acompanhem o nosso ritmo, e nem sempre é assim, porque não vai dar certo. 400 homens conseguiram ir adiante, seguir adiante com Davi, mas 200 não aguentaram mais, de tão exaustos que estavam. Criticamos e alfinetamos os cansados, ou nós agimos com compaixão e amor, compreendendo o seu esgotamento? Como nós temos agido com os cansados? O que nós temos feito com os cansados? Temos criticado e alfinetado os cansados? Ou agimos com compaixão, compreendendo o seu esgotamento? Preste atenção, meu irmão. A situação para Davi não era fácil.
Pois como tratar os que ficaram exaustos no ribeiro de Besor? Veja a situação envolvendo aqui, veja a circunstância. As mulheres desses 200 que ficaram lá no ribeiro, o que elas estariam pensando dos seus maridos? Os outros 400 foram. Por que vocês não foram? As esposas resgatadas podiam estar bastante irritadas. Eu não sei se você já ouviu uma frase mais ou menos assim: todos os maridos foram buscar a sua esposa, menos você. Já passou por isso? Eu já ouvi algo parecido assim. Ó, todos os maridos estão fazendo, só você que não fez. Você já ouviu uma frase assim? Já pensou essas esposas aqui? Os 400 foram buscar, vocês não foram por quê? Era uma situação aqui que eles tiveram que enfrentar. Uma situação que estava ruim aqui. Há também os outros 400 que resgataram as famílias. Os 400 resgatadores estavam ressentidos. Afinal de contas, foram eles que se arriscaram para trazer a esposa e o filho dos outros. E aí, para eles chegam e olham para os 200 com ar de superioridade, como são os frouxos. Vocês são os frouxos. Nós é que somos melhor do que você, porque nós fomos lá, vencemos o inimigo, trouxemos aqui a nossa família, ainda a de vocês de volta. Olha a situação. E os 200 que ficaram descansando? Como estava a autoestima desses homens? Nesse momento eles estavam se sentindo uns vermes, que não conseguiram fazer o que deveriam, se sentindo mais para baixo do que em qualquer outro momento, quem sabe, porque eles não conseguiram fazer o que os outros 400 fizeram. Diante desse quadro, como Davi resolveu essa situação? Como ele resolveu isso? Preste atenção. Ele não menosprezou quem ficou. Diz o texto aqui na minha Bíblia que ele falou cordialmente com eles. Cordial, irmão, significa do coração. Quando alguém diz assim, o fulano foi muito cordial comigo, quer dizer, ele teve um coração assim bem aberto para mim, voltado. Cordial significa do coração. Davi os trata com bondade. Ele eleva a autoestima deles. Sabe como o Davi eleva a autoestima daqueles homens? Esses homens ficaram fazendo uma coisa muito importante aqui, cuidando da bagagem. Davi deu até uma tarefa para eles. Eles nem sabiam que ficaram com a tarefa, mas tinham uma tarefa. Lhe deu uma ocupação enquanto descansavam. Muitas vezes nós queremos forçar os outros a seguir o nosso ritmo e às vezes não funciona. Lá no Novo Testamento, nós encontramos um impasse exatamente por conta de não se entender esse ritmo. Barnabé compreendeu o limite de João Marcos. Que o João Marcos, vou voltar porque eu preciso voltar para casa. O Paulo não entendeu. Paulo teve muita dificuldade com isso, de entender que o João Marcos tinha que voltar. Ele não compreendia, não pode, tem que ir junto. Você saiu para ir, tem que ir. Você saiu para fazer missões, tem que ir até o fim. E quando o João Marcos volta, o Paulo não gosta nada daquilo. Por isso que na segunda viagem missionária, o Paulo não quer levar o João Marcos, porque ele acha que o João Marcos não deu conta do recado. Confesso que muitas vezes sou mais Paulo do que Barnabé. Mas o fato é que a gente precisa aprender a reconhecer o limite dos outros. Aprendamos, meu querido irmão, minha irmã, que no caminho da missão, o cansaço pode ter causas emocionais, o cansaço pode ter causas físicas, o cansaço pode ter causas mentais. No caminho da missão nós precisamos aprender a respeitar os limites de cada um, sem criticar, sem tratar com azedume, sem tratar com ressentimento, aqueles que porventura ficaram descansando no ribeiro de Besor. Você está cansado? Então, meu querido, tome fôlego e depois você retoma a caminhada. Mas é importante a gente aprender a respeitar
os limites de cada um. Na jornada que nós estamos, nós precisamos aprender que cada um tem o seu limite. Então diga para o seu irmão aí, irmão, cada um tem o seu limite. Um terceiro elemento que precisamos aprender no cumprimento da missão, nós precisamos entender isso também, é que ficar na retaguarda é tão importante quanto estar na linha de frente. Versos 22 a 24. É interessante que o texto diz que alguns filhos de Belial disseram para Davi: não vamos dar nada para esses 200 que ficaram, não vamos repartir nada com eles. Mas é interessante que sempre haverá filhos de Belial que querem somente enxergar pelas lentes do mérito. Eles não têm mérito, eles não merecem. Gente, a gente precisa aprender a enxergar com as lentes da graça de Deus. A graça de Deus, ela não enxerga por méritos. Nós queremos fazer para quem merece, Deus faz para quem não merece, e isso inclui cada um de nós também. Esses 200 não foram a peleja conosco, não merecem receber nenhuma parte do despojo. Eles já recuperaram mulher e filho, já é o bastante. Quantas vezes agimos assim? Olhamos apenas pelas lentes do mérito, do merecimento. Nós esquecemos que quem nos deu a vitória foi o Senhor. Nós esquecemos que se conseguimos ir além do nosso irmão, foi na força do Senhor, não foi na nossa. Se fomos, e Davi diz isso, gente, vocês estão errados, porque se nós conseguimos vitória, foi porque Deus nos deu vitória. Se nós alcançamos, foi porque Deus nos deu, não foi por outra razão. Não fomos nós que fomos melhor do que os 200 que ficaram aqui, não. Foi Deus quem nos deu. Nós esquecemos isso, que se conseguimos ir além, foi na força do Senhor. Não foi porque somos melhor do que o nosso irmão, foi porque Deus teve misericórdia e nos ajudou a continuar. Davi entende que na missão de resgate de vidas, quem fica segurando as cordas é tão importante quanto quem vai ao fundo do poço. Meu irmão, o trabalho de quem fica sustentando a obra missionária em oração e financeiramente é tão importante quanto aquele que vai lá no campo missionário. É tão importante quanto. E Davi nos ensina um princípio espiritual que valerá para a eternidade. Teremos parte na recompensa de cada alma que o missionário que ganhar lá tiver. A recompensa que ele tiver pelas almas que ele ganhar, nós teremos a mesma recompensa também. Quem está ajudando a orar e a sustentá-lo, vai ter a mesma recompensa que ele tiver. É interessante que o Davi ensinou aqui um princípio que vai valer para a eternidade. Tudo que o outro está na linha de frente conquistar e você ajudou a segurar as cordas, você terá parte em tudo aquilo também. O despojo será seu também. A recompensa será sua também. Consegue entender isso? Então vale a pena. No preparo para a missão, precisamos compreender que cada um tem o seu valor e que ficar na retaguarda é tão importante quanto estar na linha de frente. Davi aprendeu e ensinou esse princípio também. Amém? Diga para o seu irmão, se você está segurando as cordas, de verdade, terá a mesma recompensa de quem está lá ganhando almas. Amém? Aprendemos isso também. E o quarto elemento que eu quero deixar para nós esta noite, no preparo para a missão, é preciso também entender isso. Conquiste o coração das pessoas. Repita comigo: conquiste o coração das pessoas. Versos 26 a 31. Qual era a missão de Davi, irmãos? Qual era a missão de Davi? Ele estava sendo preparado para cumprir qual missão? Ele estava sendo preparado para cumprir qual missão? Liderar o povo de Israel. Qual a nossa principal missão como salvo? Fazer discípulos.
conduzir pessoas para o céu, para Cristo, consequentemente para o céu. Mas para liderarmos pessoas, levarmos pessoas a Cristo, conduzirmos pessoas para o céu, precisamos primeiro ganhar o coração dessas pessoas. Compreendeu? Primeiro ganhar o coração dessa pessoa. Davi foi extremamente calculista. Ele tem que liderar o povo. Então ele tem aqui uma quantia de despojo. Sabe o que ele começa a fazer? Ele começa a conquistar o coração dos anciãos de Judá e de Israel. Ele começa a distribuir presente para todo mundo. O que ele está fazendo aqui, gente? Ele está preparando o coração abrindo o coração do povo. Quando alguém envia um presente à sua frente, chega um presente na sua casa, de alguém que logo vai chegar, você já fica todo feliz. E o teu coração se abre muito mais para aquela pessoa. Né? Olha aqui o que ele mandou, que maravilha. Né? Você até reforça lá o que você ia dar para ele comer, porque você ficou tão faceiro, tão contente, né? Porque alguém preparou o caminho. Nós precisamos entender isso. Nós lemos nessa noite que os irmãos da igreja primitiva, eles caíam na graça, na simpatia do povo. Eles primeiro ganhavam a simpatia das pessoas. Hoje os crentes estão ganhando a antipatia das pessoas. De vez em quando vou falar aqui bem baixinho. De vez em quando a gente tem que dar umas broncas dos nossos adolescentes e jovens aqui, por uns gritos que dão aí na frente da igreja. E aí nós começamos a ganhar a antipatia dos nossos vizinhos. Não cai na simpatia, cai na antipatia. Nós temos que cuidar para cair na simpatia das pessoas, ganhar o coração das pessoas. Primeiro nós precisamos conquistar a amizade das pessoas, a simpatia das pessoas. Nós não podemos enfiar o evangelho goela abaixo. Primeiro você desenvolve relacionamento. Depois de conquistar a amizade da pessoa, ela estará aberta para ouvir o evangelho. O nosso insucesso, ele se dá exatamente porque nós vamos falando sem primeiro ganhar o coração das pessoas. É assim que a gente faz. Ontem nós ouvimos a irmã Delmi aqui, a evangelista Delmi, compartilhando o testemunho dela, né, de como ela ganhou seu esposo, o irmão Paulo, que está aí, para Jesus. Foram 7 anos de luta, de oração, e não foi falando, enfiando o evangelho goela abaixo. Não é isso, irmão Paulo? Foi com muita graça, com muita paciência, com muita oração. Porque se ela tentasse enfiar a goela abaixo, não ia dar certo. Você primeiro precisa ganhar a simpatia das pessoas, ganhar o coração das pessoas. Depois que você ganha o coração das pessoas, elas estão abertas para ouvir o que você tem a dizer a respeito do evangelho. Eu nunca esqueço quando cheguei na casa do irmão Leonildo, a primeira vez, né? Há uns 18 anos atrás. Eu morava aqui na rua aqui. Não gostava de crente, né? E a irmã Lúcia chegou um dia desesperada aqui do gabinete. Nem sei como é que ela entrou lá atrás, chegou lá atrás. Desesperada, que estava feia as coisas em casa, não sei o quê. E aí disse, eu vou lhe fazer uma visita. Ah, meu marido não gosta de crente, não vai lá não. É bem assim. Aí um dia eu fui almoçar em casa, saí daqui, parei ali na casa dele. Aí peguei ele no pulo, porque na verdade ele estava ali, ele ia sair, mas consegui pegar ele. Daí eu me apresentei, né? Aí o seu Leonildo. Aí entrei na casa dele. Daí quando eu entrei na sala dele, tinha uma Aparecida enorme assim, né? Mas aí, o que aconteceu? Eu não falei da santa dele, não falei de coisa nenhuma, nem convidei nem falei nada para ele. Só cheguei e disse para ele, então, senhor Lino, sou vizinho do senhor aqui, e eu passei aqui porque senti de vir fazer uma oração pelo senhor aqui, pela sua família. O senhor tem alguma necessidade? Precisa de alguma coisa? Só orei por ele. Eu só sei que na quinta seguinte, no 7 Passos para a Vitória, ele estava aqui na igreja. Primeiro a gente ganha a simpatia das pessoas. Depois você fala de Jesus para as pessoas. A gente às vezes quer enfiar a goela abaixo e quer que a pessoa receba de qualquer maneira. Não é primeiro você cai na simpatia da pessoa, ganha o coração dela. Davi ia liderar aquele povo, e ele sabe que para liderar o povo ele precisa contar com os anciãos. Ele precisa dos anciãos para isso.
Então o que ele faz? Se ele tem aqui uma reserva de despojos, ele manda um presente para ancião de todo canto. E vai mandando, por quê? Porque ele está preparando o coração daquelas pessoas para recebê-lo depois como rei. É assim que funciona. No cumprimento da missão, a missão dele era liderar aquele povo. Então primeiro ele tem que ganhar o coração do povo para depois liderar o povo. Se a gente quer liderar alguém para o céu, levar alguém para o céu, para Jesus, conduzir alguém, a gente precisa primeiro ganhar o coração dessas pessoas. Então, conquiste o coração das pessoas, querido irmão. Esse é o primeiro passo para você ganhá-la para Cristo, não é de outra maneira. No preparo para a missão é importante primeiro conquistar o coração das pessoas. Davi enviou os presentes para abrir o caminho no coração daqueles homens. E você, o que você tem feito, irmão, para conquistar o coração das pessoas? É muito importante. No cumprimento da missão, a gente precisa primeiro preparar o terreno, conquistando os corações. No preparo, meu irmão, para a missão, esses são elementos importantes. No preparo para a missão, não faça nada sem consultar ao Senhor. Mesmo que pareça ser óbvio, Deus, o Senhor está me chamando para pregar o Evangelho, eu vou lá então, espera Deus falar para você, como você tem que ir, de que maneira você tem que ir, isso é muito importante. Aprenda a respeitar os limites de cada um. Se alguém ficou no Ribeiro de Besor, respeite, e se foi você que ficou, descanse, retome o fôlego e prossiga depois, meu querido irmão. É preciso entender isso. É preciso também entender que ficar na retaguarda é tão importante quanto estar na linha de frente. Não esqueça de olhar pelas lentes da graça de Deus e não pelas lentes do mérito. As lentes da graça nos alcança e nos abençoa, né, sem depender do nosso mérito. E conquiste o coração das pessoas antes de pregar o Evangelho a elas. É preciso cair na graça das pessoas e conquistar a sua amizade primeiro. Eu pergunto a você nesta noite, meu querido, como está o seu preparo para o resgate da sua família? Como vai o seu preparo para o cumprimento da missão? Você tem consultado ao Senhor o que fazer e como fazer? Você tem respeitado o limite de quem cansou? Você tem entendido que o mesmo valor que aqueles que estão na linha de frente é o mesmo valor daqueles que estão atrás da batalha? Você tem conquistado o coração das pessoas ou tem forçado a barra? Aprendamos isso nessa noite, porque nós estamos falando sobre nos preparar para a missão que nós temos que realizar. Então, prepare-se para o cumprimento da missão. De que forma? Consultando ao Senhor sempre, respeitando os limites de cada um, aprendendo que não existe um lugar que é mais importante do que o outro no reino, todos são importantes, quem vai, quem sustenta aqui ficando, e aprenda a ganhar primeiro o coração das pessoas. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja, ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Aí você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.